Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és o Todo-Poderoso, o grande Criador, e somente a Ti devemos todas as nossas honras, Pai, toda a nossa glorificação. Então queremos Te exaltar, Te bendizer, Te adorar, porque Tu és adorável, Tu és Rei, Tu és maravilhoso. Te damos graças pela vida que o Senhor tem nos concedido. Te glorificamos pela fé na Sua palavra, fé na manifestação do Senhor em nossas vidas, por saber que o Senhor não é um Deus que está lá no além, muito distante de nós. Te glorificamos porque o Senhor está bem aqui, junto de nós, dentro do nosso coração. A Sua palavra diz que o Senhor está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos no nome do Senhor. E é em Teu nome que nós estamos reunidos aqui, Pai. Com esta certeza que o Senhor está aqui. Queremos Te adorar, exaltar o Teu nome. Te glorificamos porque o Senhor é o Deus que enche os céus e a terra. Portanto, Tu és onipresente, aquele que está presente em todos os lugares. Assim sendo, então, o Senhor está em cada lar, na vida de cada irmão que está em comunhão conosco neste momento, através da rede social. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e fale em nossos corações. Alimenta nossa alma. A Tua palavra é o pão da vida. A Tua palavra é a água que sacia a sede espiritual de cada eleito. A Sua palavra é a salvação para os Seus filhos. A Sua palavra é Jesus Cristo manifestado em carne, revelando e declarando, dando a conhecer o grande e eterno, o Senhor dos exércitos, o grande Criador. Fale em nossos corações, que vidas possam ser salvas, curadas, que vidas ainda possam ter sede e ser saciadas nesta noite, ao ouvir a Tua voz, que vidas possam alcançar fé na Sua palavra, Pai. Rogamos que o Senhor derrame a Tua unção e inspiração sobre nós. Toma minha mente, meus lábios, meu coração, e fale com Teu povo. Eu te rogo estas bênçãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Aos irmãos através da internet, Deus abençoe a cada um. A nossa leitura, vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, e depois Colossenses 2, do 9 ao 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor,
senão pelo Espírito Santo. Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe e pode se assentar. Vamos deixar como título nesta noite: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus nos ajude sempre a reconhecer o senhorio do Senhor, ter o respeito ao máximo sobre o que é o Senhor Jesus. Porque hoje se ouve tantas coisas, boas, coisas ruins. Tem coisas que parecem boas, mas não são. Tem coisas que são ditas, você tem que prestar atenção no que aquilo está dizendo, senão você é enganado, né? Há muitas palavras ilusórias, né, que conduz a pessoa a um pensamento ilusório, um pensamento sem fundamento, e aquilo é um bote do inimigo, né? A gente vê muitas frases hoje, né? As pessoas envolvidas bastante com a internet, Face, coisas. Se vê muitas coisas, cuidado com o que se vê, né? Antigamente a gente via muitos slogans, vimos muitas coisas, né? E as pessoas tomam aquilo e começam a pronunciar. E a Bíblia disse para a gente tomar cuidado, para a gente não sair espalhando uma coisa falsa, uma coisa errada. Então vamos lembrar, né? Claro, você lembra uma frase de caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é uma frase ilusória. Subentende que está falando que você é filho de Deus, quando na verdade ela é só uma mensagem subliminar. É algo atrás disso que você não conhece. Porque você toma, biblicamente, nós sabemos que o dono do mundo, por enquanto, é Satanás. Não foi ele que criou o mundo, mas quando o pecado entrou, Satanás passou a ter domínio do mundo, né? Você lê em Mateus 4 um diálogo entre o Senhor Jesus e Satanás, e ele disse ao Senhor Jesus: olha, todos os reinos da terra me pertencem. Então você vê, ele declarou que ele é dono, se pertence a ele, ele é dono. Então se você disser, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, cuidado, né? Eu não sou filho do dono do mundo, eu sou filho do Criador do mundo, o qual ainda tomará esse mundo das mãos de Satanás, porque Satanás tomou das mãos dos filhos de Deus. Amém? Então, há muitas frases que elas se parecem boas, mas elas são enganosas. Os irmãos lembram alguma aí? Se lembrar alguma aí, fala aí. Não fica com vergonha, não. Lembra aí, José Luiz, alguma frase que é bem enganosa? Né? Então, o diabo, ele é próprio de trabalhar no engano e coisas bonitas, né?
Me diga que você é feio essa frase, não sou dono do mundo, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É bonito, né? Mas é enganoso. Então precisamos tomar cuidado, que são pequenos deslizes que o diabo leva as pessoas ter uma ilusão ótica ao ver as coisas, então vê de uma maneira errada. Então, justamente, esse é o trabalho que Satanás teve desde o princípio, mudar a visão, trazer uma visão caótica, uma visão ao reverso dentro de algo que se parece verdadeiro. Então, o trabalho de Satanás sempre é invalidar a palavra de Deus. Eu falo muito isto, né? Devo falar muito isto e sempre falarei isto. Porque nós estamos vivendo no fim de todas as coisas, onde nós percebemos que a palavra de Deus ela vai se perdendo a valia cada dia mais. E cada filho e filha de Deus que é nascido de novo tem um encontro com Deus, uma vida perfeita com Deus, uma vida de oração, de testemunho, de submissão. Meus irmãos, não sei, nós não sabemos o que vai acontecer neste mundo, nós sabemos que vai haver um arrebatamento. Nós sabemos que Deus vai tomar um povo. Nós sabemos que vai haver uma grande tribulação. Então nós estamos nos preparando. Mas quem é que pode encontrar-se preparado? Quando olhamos para dentro de nós mesmos, de nossas limitações humanas, nós não vemos nenhuma possibilidade que isso aconteça conosco. Então, nós sabemos que Deus, o Eterno, Ele proclamou que Ele é Salvador. E Ele veio justamente para dar essa possibilidade para nós. Então devemos crer mesmo, mas não olhando mais a nossa vida pregressa, vazia, sem sentido, né? Muitas vezes, até que encontramos o Senhor, então as coisas começam a fazer sentido para a vida. Quando começamos a ver a coisa de uma forma real, verdadeira, não ilusória, perfeita, e você pode perguntar, como é que você tem certeza disso? É porque a Bíblia disse que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que as coisas de Deus são verdadeiras. E quando isso acontece, então, pela graça de Deus, nós alcançamos visão espiritual para entender todo o trabalho, manobra que Satanás faz. E que muitas vezes as pessoas não podem compreender. Se o mundo pudesse compreender, ver as coisas naturais, vou usar algo aqui, talvez você possa achar inadequado, mas se você olhar dentro da situação que nós vivemos hoje, onde aconteceu tantos enganos sobre a nação, onde os homens sempre parece um fantoche na mão daqueles que o próprio homem elegeu e pôs lá em cima com confiança para lhe oferecer uma condição melhor, um país melhor, e eles trouxeram todos os tipos de corrupção. E o povo nunca percebeu, nunca viu, até que parece de repente levanta um que começa a mostrar estas coisas, então você passa a ver aquele lado mal, menor, querendo destruir esse outro lado aqui que está lutando em prol da nação.
Se você parar e olhar isso, é mais ou menos isso que o diabo tem feito ao longo de todos os tempos. Trazido o engano, ele trabalha com a mentira de tal forma que parece verdade. E quando as pessoas concebem aquilo como verdade, você nunca conseguirá convencê-la que aquilo é errado. Nunca consegue. Porque ela dá ênfase e crédito àquilo de tal maneira que, se possível, ela morre por aquilo. Então é desta condição que Satanás veio a trabalhar, trazendo um engano espiritual sobre as pessoas, deslocando a constituição de Deus, a palavra de Deus, que é a lei que fundamenta a vida de todo e qualquer ser humano que pode crer. Todos os princípios éticos, morais, de um verdadeiro caráter de filhos de Deus é obtido pela palavra de Deus. E o que excede da palavra de Deus, aquilo que é aumentado, aquilo que é tirado, traz uma deficiência muito grande, mas as pessoas aprendem aquela deficiência e ficam com ela daquela maneira e não consegue mais sair fora daqueles princípios, daqueles ensinamentos. Então, se torna muito difícil. E quando Deus se manifesta, revela a sua palavra, esclarece o fato verdadeiro ao coração de seus filhos, os quais se tornam a minoria sempre. Você olha ao longo da Bíblia, a Bíblia fala de um homem que foi arrebatado, talvez muitos que podem ouvir nunca ouviu isso, mas foi um. Depois desse um arrebatado, houve uma salvação por meio da arca construída por Noé, que foi ordenado por Deus. E Noé, sendo ordenado por Deus, crer em Deus, ele pareceu um louco para aquele dia. Com a palavra, mostrando a realidade, porque a corrupção, a maldade do gênero humano chegou a tal grau que Deus desgostou daquilo. Mas ele encontrou um Noé que era justo em seu coração. E Deus tratou com ele, ele creu, mas ele foi causa de zombaria para aquele povo corrupto, maldoso, cheio de pecados, violentos, diz a Bíblia. Naquele tempo eles eram violentos. E Deus pega um simples camponês e aquilo foi juízo para todo aquele povo, o qual zombaram, criticaram. Aquele hominho serviu de chacotas para aqueles homens, motivo de piadas e gargalhadas. Mas na hora do vamos ver, como se diz, né, traduzindo para o nosso dia, na hora da fritada dos ovos, aí foram todos correndo para a arca. Agora, o velhinho Noé servia,
Mas Deus fechou aquela arca por fora, porque aquela mensagem, antes de começar a chuva, era uma misericórdia. Mas quando Deus mandou ele entrar e fechar a porta, Deus fechou ela por fora, agora já era juízo. Não é caso que Deus é mau. Os homens eram maus e não aceitaram a voz de Deus. E nós estamos vivendo nesta hora, onde, mais uma vez, nos momentos finais, Deus tem a sua palavra pura e verdadeira para todo aquele que crê, mas se torna sempre um grupo pequeno. Então nós sabemos que Deus manifestou em carne, ele se fez homem segundo declara as Escrituras, e justamente dentro desse ponto que nós trouxemos o título, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabemos que todos os que professam o cristianismo creem no Senhor Jesus, independente de igrejas. Mas a maneira que lhes foi apresentado, uma maneira dogmática, uma maneira, posso dizer, pervertida, não deixa que esse senhorio do Senhor Jesus seja verdadeiro. O que é Senhor? A palavra Senhor, então tomei no dicionário, a palavra Senhor, a raiz da palavra significa ele governa, ele possui. Então, daí está fácil, né? Crer que o Senhor Jesus possui todo o universo e que ele governa todo o universo. De onde vem o significado literal de Senhor e também de marido. Marido, se trata o homem de Senhor, é porque ele se tornou senhor de sua esposa, então ele é o marido, ele é o Senhor. Às vezes a pessoa é um jovem, ele casou, já é um senhor. Não é verdade? Ele já tem uma pessoa que ele possui e está sobre o seu poderio. Não vamos falar de casamento agora, né? Até que seria uma boa, né? Falar desse poderio, o senhor marido, né? Mas olhando para Jesus Cristo, então, o que foi apresentado? O que a Bíblia apresenta? Então nós tomamos as Escrituras para que sejamos ajudados, e só podemos ser ajudados se nós verdadeiramente cremos nessas Escrituras. A carta de Paulo a Tiago, ou a carta de São Tiago, né? Diz assim, seu capítulo 2, verso 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, que isso possa nos ajudar. Como nós sabemos que há uma grande confusão, ainda que as pessoas são religiosas, elas dizem, mas Deus é um só. E é verdade. Deus é um só, não é mesmo? Então, o que passa disso é o problema. Esse que é o problema. Porque Deus é um só. E Ele é o Senhor. Ele é o Criador do universo. Se Ele é o Criador, é Ele que possui, é Ele que fez.
Então a Ele todo respeito, toda a honra, como Ele é o nosso amo, né? O nosso Senhor, a quem nós devemos toda a nossa vida. É justamente essa declaração que nós temos na Bíblia. Que Deus, Ele é um só, Ele é único. Então nós vemos que esse Deus eterno, primeiro a Bíblia disse que Ele é Espírito. O Espírito não se vê, não tem forma, mas esse Espírito, que é a inteligência máxima, que é o Todo-Poderoso, que pensou em criar, salvar, curar, e quando Ele manifesta criando, criou o universo, criou todos os seres, aqui estamos nós. O homem caiu no pecado, caiu na lábia de Satanás, o pecado entrou, então Deus vem e manifesta-se como um Salvador, mas então a Bíblia mostra que Ele se fez carne, que Ele se tornou homem. Estamos passando isso de novo porque é para que cada um que deseja ser ajudado e pode crer nas Escrituras, Deus ainda é o Salvador. Ele ainda está estendendo a mão a você, dizendo: vem, creia, porque a salvação é para os que creem. O que verdadeiramente crê, ele é tirado da confusão, e a confusão Satanás trouxe ao impor sobre o homem o pecado. Porque ao impor o pecado, ele conseguiu trazer separação entre Deus e o homem. Então Deus se torna homem para fazer comunhão com o homem outra vez, passando pelos mesmos passos que Satanás levou o homem a pecar. Deus passou por aqueles passos para tirar o homem da condição de pecado. Então a Bíblia nos informa, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. São João 4 fala que esse Verbo, que era Deus, era Espírito. E João, capítulo 1, no verso 14, diz: e o Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Você, ainda dentro do capítulo 1 de João, você vai no versículo 10, que João relatou: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então ali estava declarado ali por João no Evangelho que ele criou o mundo. Porque ele estava na mente de Deus e Deus é o Criador. Mas agora esse Deus Criador, ele está na forma de homem. Ele se materializou. Como ele criou a cada um de nós, ele se tornou um de nós. É o que a sua lei requeria no Velho Testamento. Um parente redentor. Então Deus se tornou nosso parente, ele se tornou humano. Então nós vemos que ele se tornou homem, não animal, nenhum outro ser. Porque o que foi pecador foi o homem. Então Deus se fez pecado por nós e não pecador. Então nós olhamos no Velho Testamento. Você pode olhar Êxodo, Deuteronômio, Samuel, 1 Reis, primeiro livro de Reis. Tudo você vai encontrar Deus declarando: não há outro, não há outro, não há outro que outro Senhor, outro Criador. Só eu sou o Criador, eu sou o Salvador. Você vai em Isaías 45, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Então, fora dele,
A outro versículo ele diz: eu criei, eu anunciei, eu salvei, e não há Deus fora de mim, não há Salvador. Então, quando nós tomamos essas escrituras, essas declarações da parte de Deus, isso deve nos alegrar e saber que isso é a verdade. Que Ele é o único. Crês tu que é um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Eclesiastes 4, verso 8, diz assim: há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não cessa do seu trabalho. Então ele é só, desde a eternidade. Então, quando ele criou e agora ele se torna homem, Deus materializando, Deus criando um corpo. Se você quiser uma forma simples para que você possa entender, o irmão Brana disse que se você olhar a natureza, ela explica Deus. Então, olha a criação do homem, você verá que em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem. Aquele homem ali é espírito. Logo em Gênesis 2, nós vemos Deus criando o homem do pó da terra. Quando ele criou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que aquele pó da terra se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. E Deus pôs o fôlego de vida naquele corpo. Agora, qual é o fôlego de vida? Então, olha para dentro de você. Se retirar o espírito de sobre você, você morre. Então, você pode concluir que este fôlego de vida é aquele espírito. Então, Deus criou o homem espírito e colocou neste corpo que saiu do pó da terra. Aí, então, Salomão disse que quando nós morremos, o corpo volta para o pó, de onde foi criado, e o Espírito de Deus que o deu. O Espírito volta para a presença de Deus que o deu. Então é só para você ver aquele homem espírito, agora entrando em fusão com esta carne, vivificando esta carne, o qual a Bíblia chama fôlego de vida. Então você olha que Deus é espírito. Quando Deus formou o homem, a sua imagem, Deus formou o homem espírito. E então Deus colocou esse espírito naquela carne. Então nós vemos quando Deus criou uma carne para ser o Salvador. Ele é o espírito qual entrou naquela carne. Aquela carne física, humana, teve o nome Jesus. Pois foi assim que o anjo disse a José, foi assim que o anjo disse a Maria: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então agora nós vemos o Deus Criador, o grande Espírito se tornando homem, se tornando pessoa. Então agora nós vemos um Pai, o Criador, descendo na qualidade de filho, se humilhando como homem para tirar de sobre nós os nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele é a pessoa de Deus. Pelo que nós temos na Bíblia, ele é Deus. Mas você precisa entender que o Deus eterno, todo-poderoso, o Eloá, o existente de si mesmo, o eterno, ele é espírito.
de espírito, então ele criou um corpo para que aquele corpo pudesse ser a salvação. Mas a Bíblia fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então nós só temos o grande Jeová, o eterno, o Elohim, o Eloá, o Senhor dos exércitos, como Deus? Não. Ele é Espírito. E a Bíblia disse que Ele é santo. Então você toma um Deus que é Espírito e é santo, então fica fácil de você entender que Ele é o Espírito Santo. E foi justamente o que o anjo disse para Maria: o Espírito Santo te envolverá. Em outras palavras, o Eterno te envolverá. Porque Deus é Espírito e Ele é santo. E então é justamente dentro desse trabalho que Satanás veio e criou uma personalidade para o Pai, colocando junto da personalidade Jesus, e criou uma terceira personalidade. Personalidade vem de pessoas, onde se expressa, né? Você tem a sua personalidade, é da sua pessoa, aquilo que lhe é próprio. Então Deus agora se expressando como pessoa, tendo uma personalidade humana, mas Satanás criou outras duas, fazendo Deus três pessoas, né? Que é a doutrina trinitária, a pessoa de Pai, pessoa de Filho e do Espírito Santo. Quando você toma isso biblicamente, não é assim, né? E se não é assim, eu lembro que Satanás vai falar para você: não, não é assim, é três pessoas mesmo. Não, ele vai levar você à ilusão ótica agora. A ilusão ótica espiritual falando. Fazer você entender de uma maneira errônea. Porque quando Deus se declarou que Ele é Deus e não há outro, por que que nós dizemos então, Jesus Cristo é o Senhor? Não, Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro. Se o Senhor é o Pai, é o Jeová, né, o Yahvé, como desejar. Se Ele é o Pai, o Yahvé, o Jeová, uma pessoa, e nós falamos que Ele é o Senhor. E quando nós tomamos a Jesus Cristo, como nós lemos as Escrituras, não é as pessoas que dizem, mas a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só eu quero que você perceba que Satanás está fazendo divisão entre o Pai e o Filho, que são manifestações, atributos de um Deus Salvador e etapas de suas manifestações. Então, a etapa de Pai criando todas as coisas, Criador. Na etapa de Filho, é Ele se tornando um de nós e salvando. E depois da sua morte e ressurreição, nós sabemos que desceu o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus desceu na igreja. E assim, então, não três pessoas, mas os atributos desse Deus eterno, onde Satanás pega e traz uma ilusão dizendo a pessoa do Pai, quando a Bíblia declara que é Espírito. E assim, então, se nós temos Deus Pai, Ele é o Senhor, e temos Jesus Cristo, é o Senhor, aí nós temos dois senhores contrariando a palavra de Deus, contrariando o que Deus diz em sua palavra. Isaías 42, versículo 8. Deus disse na boca de Isaías assim:
Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Pois bem, Deus é Senhor e Ele não reparte a sua glória com outro, e muito menos com imagens a qual você pode dizer que são seus intercessores, que você crê. Então, tudo isso, eu não espero que não seja uma ofensa, mas que você possa sentir como Deus te ajudando a sair daquilo que leva você a crer, a venerar, que você diz que não é uma adoração, mas ter uma veneração por aquilo, o qual é desagradável a Deus. Porque Deus não reparte a sua glória com o homem, com a criatura. Então vamos um pouquinho do que disse o profeta. A mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Parágrafos 164 e 165. Você diz: bem, irmão Brana, eu creio, bem, ouça, eu nunca recebi o Espírito Santo. Não, você não crê ainda. Você somente está crendo para a fé. Você tem esperança. Porque em 1 aos Coríntios, capítulo 12, o verso 3, abramos nisso enquanto estamos perto dele, se desejam. 1 aos Coríntios 12, verso 3, e tomaremos isto bem rapidamente, e leremos bem aqui, e vejamos o que o Senhor tem nisto para nós. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você não sabe nada acerca disto até que tenha recebido o Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Isso é muito bom, é forte, né? Você não sabe nada acerca disto até que tenha recebido o Espírito Santo. Você diz: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Se não recebeu, você nem ao menos pode chamá-lo de Senhor. Porque Ele não é Senhor. Ele é um ser histórico que você pela fé aceitou. Mas quando entrou em você pelo Espírito Santo, Ele é seu Senhor. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor somente pelo Espírito Santo, até que você seja nascido do Espírito de Deus e o Espírito Santo esteja em você. Então você é nascido neste reino. Você é parte da igreja. Vocês são os que foram chamados para fora, então. Amém? Isso é algo que precisamos muito para o nosso coração. Ninguém fala pelo Espírito de Deus. Jesus é anátema. O que é anátema? Excomungado, não presta. Tem a outra palavra, eu me esqueci. Vocês lembram aí? Me ajude aí.
É quase isso, né? Maldito. Quase isso. Se os irmãos lembrar, se eu lembrar, eu falo. Mas então você não pode dizer, mas ninguém diz que Jesus é maldito. Só o diabo, né? Os das seitas de Satanás, claro, ele nunca vai dizer que Jesus é o Senhor, porque o Senhor dele é Satanás. O Baal dele, né? Satanás é o Baal deles. Mas então você vê que as pessoas dizem que Jesus é o Senhor. Agora, o dia que o Espírito Santo estiver no coração delas, elas vão dizer verdadeiramente: Jesus é o Senhor. Porque você não pode dizer isso se o Espírito Santo não te revelar. Não, mas Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor também, então não é. Para ele não é. Ele fica querendo três, mas quando nós temos a declaração que Jesus Cristo é o Senhor, conforme nós falamos de 1 João, me perdoe, João, o Evangelho de João, capítulo 1, no verso 10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então está declarando que ele não é simplesmente filho. Filho, ele está aqui em uma manifestação porque nasceu de mulher, nasceu da virgem, o corpo, Deus criando a forma humana, a forma de salvação, onde Deus colocou o nome de salvação, né? Para quem gosta, se pronuncie no hebraico, Yahoshua, Yehoshua, Yahshua, né? Joshua, há diversas maneiras que eles se dizem aí, mas para nós, ainda que é transliterado e chegou e Deus honrou esse nome, e através dele trouxe a salvação, o perdão dos pecados, ainda que temos pessoas dentro do nosso mundo gentílico querendo crer hebraicamente, dizendo que nome não se muda, se Deus fez isso, se você está certo, nós seremos condenados, mas se nós estivermos certos, você será condenado. Mas é o nome que nós temos tido de Deus e nós nos pomos por ele, porque nós sabemos que esse Jesus é Yahoshua. Nós sabemos que é Deus, Roshua é a salvação, mas é como Deus veio trabalhar conosco e Deus mostrou isso em tipo no Velho Testamento, e pela a palavra de Deus nós estamos ancorados e bem firmados. É verdade? Então, dentro disso, depois do nascimento do Senhor Jesus, as três pessoas, ainda que o catolicismo professa ser cristão, mas é justamente esse engano das três pessoas que ele trouxe uma disseminação de uma fé ilícita, uma fé errada, o qual se tornou verdade para eles, difícil de retorná-los ao que é verdadeiro. Então nós só podemos agradecer a Deus porque Ele nos alcançou e você pôde crer. Você tem o Senhor Jesus como seu Senhor. É pelo Espírito Santo, está revelado dentro do seu coração. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, você está dizendo Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Você pode crer nas Escrituras, então se você for em Mateus 28, após a ressurreição, o Senhor Jesus disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Amém? Depois o apóstolo Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente, nele quem? Jesus Cristo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então tudo que é Deus agora habita neste Jesus. Então Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é uma segunda pessoa.
Não existe segunda pessoa, como não existe dois senhores. Então você vê as pessoas dizem, Deus é um, mas Jesus é outro. Então ele está descrendo da Bíblia. Jesus não é o Senhor para ele. Ele confessa isso de uma maneira convencido que ele está cheio do Espírito Santo, quando na verdade ele está caminhando para a fé. Né? Até as pessoas poderem entender isso. Por isso, eu não gosto de ser rude, eu gosto de tomar para mim. Eu discordo, né? Mas aceito quando os irmãos me saudam, bom dia com Jesus. O irmão Brana disse, houve muito Jesus. Estão falando e está falando do batismo, é claro. Se você batiza só em nome de Jesus, houve muitos Jesuses, como há muitos Jesuses hoje. Um bom dia com Jesus, qual deles você está dizendo? Não, agora vai o meu respeito. O meu respeito. Ao meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Então eu vou tratá-lo como ele é meu Senhor. Não, mas é respeito, é intimidade. Cuidado, a intimidade muitas vezes faz perder o respeito. Né? Bom dia com Jesus, boa noite com Jesus, vai com Jesus. Cuidado, Satanás é oportunista. Ele é um oportunista. Então, cuidado. Jesus é o Senhor. Então nós precisamos ter os conceitos, né, corretos que só Deus pode trazer para nós. Como nós temos a oração do Pai Nosso, não sou professor, não entendo nada, mas alguma coisa a gente vê, nós vemos as expressões, né, do Pai Nosso escrito ali dentro, quando traz, né, Pai Nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome. Então, só que para ajudar, eu sempre pensei quando eu me converti, Deus, vosso está falando de mais de um, né? Vosso é mais de um. Santificado seja o teu nome, não o vosso. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Não é isso? Sim, né, irmão Leônidas? Primeira pessoa do singular. E segunda pessoa, vós, eles. Faltou um aí, né? Ajuda aí. Eu, tu, ele. Terceira pessoa, nós, vós, eles. Né? Então, vós soa como mais de um Senhor. Vós sois a luz. Jesus, tu és a luz. O Senhor Jesus diz, vós sois a luz. Ele estava falando dos filhos. Mas quando falamos do nosso Deus, o Senhor é a minha luz. Se somos todos juntos, é a nossa luz, porque estamos falando do conjunto, mas Ele é a luz. Mas se eu disser, Senhor, vós sois, não, eu estou falando na segunda pessoa do plural. No segundo, então falar no singular, tu és a minha luz. Então você vê no próprio Pai Nosso, escrito dentro de certas edições, que levam ao contexto a você crer dentro daquilo, aquela expressão de mais de um. Santificado seja o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Não, né? Então, como é que se oraria? O Senhor Jesus ensinou
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita não a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, até isso, precisamos ter cuidado, porque ao expressar, leva a pensar daquela maneira. Ainda que nós podemos crer de uma maneira correta, mas ao expressar, podemos ser enganados. E Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e Ele não é a segunda pessoa, Ele não é a primeira pessoa, Ele não é a terceira pessoa, Ele simplesmente é Deus. Amém? Atos do Espírito Santo, o irmão Brana disse, o homem tem torcido isto e misturado para fazer isto com isto. E é feito isto para criar organizações e tudo. Alguns disseram, sim, apenas creia que Ele é o Senhor Jesus Cristo. E entre. Isso é tudo. Vê você o truque do diabo? Um diz, ó irmão, ficamos felizes, gritamos, vê o truque do diabo? Tudo bem com estas coisas, mas isto não é Cristo. Claro, veja você. Então não, você vem, simplesmente creia que Ele é Jesus Cristo é o Senhor. Quando você é batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, não tem problema não. Você crê no Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. É o truque, né? Esse é o truque de Satanás. Levar as pessoas a uma doutrina falsa, uma doutrina que é apresentada pela Bíblia como a doutrina do anticristo, da besta, do falso profeta, que é a mesma coisa, está falando do mesmo Espírito, o qual criou estas personalidades, ou três pessoas, e embutiu no cristianismo para parecer cristianismo. Por isso, Satanás, ele usa da palavra de Deus para trazer uma aparência de que isso é cristianismo. Mas quando, na verdade, não é. É simplesmente um truque, é um engano. As pessoas estão ali dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles não têm o Espírito Santo e, na verdade, então, se você mostra para eles que Jesus é Deus Todo-Poderoso, é isto que quer dizer que Ele é Senhor. Aí eles vão dizer, não, Ele é o Filho de Deus. Sim, a Bíblia o disse. Então precisamos da clareza dessa graça de Deus para consolidar isso em nossos corações. 3 classes de crente, parágrafos 41. Não, parágrafo 41 e 42. O irmão Brana disse assim, Davi disse, tu vens a mim com espada e lança e tua armadura de ferro. Tu vens a mim no nome dos filisteus, mas eu venho a ti sem espada, nem lança, nem armadura. Venho ao teu encontro no nome do nosso Senhor Deus de Israel. 42, o irmão Brano disse, esse é o crente. Essa é a sua fortaleza, é seu escudo, essa é a sua defesa, amém. Essa deve ser a defesa da igreja. Essa é a defesa de todo crente. Não importa o que suceda, o que o mundo diga ou qualquer coisa, sua defesa é o Senhor Deus de Israel.
é esse. O nome de Jesus Cristo é uma torre forte. Os justos correm para ele e são salvos. Jesus Cristo é a nossa defesa. O único lugar provido por Deus para adoração, 179. É no lugar que escolho para pôr o meu nome. Agora não há nenhum outro lugar na Bíblia onde Deus haja posto seu nome, senão em Jesus Cristo. Porque ele é o Filho de Deus, que tem tomado o nome de Deus, o nome humano de Deus. E não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado aos homens, por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Não importa o dos metodistas, dos batistas, presbiterianos, catequistas, ou o que você queira fazer. É somente por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é Senhor. Aqueles que dizem hoje que Ele é Senhor, quando eles verem que Ele é Senhor, eles terão que confessar corretamente. Provando a sua palavra, 201. Agora ele disse, isso retornará ao Filho do Homem. O que foi? O que isso foi? Isso foi o Filho do Homem, ali mesmo, bem ali, o chamou Elohim, Senhor Deus. Elohim, qualquer um sabe que está certo. Elohim é o Senhor Deus. No princípio criou Elohim os céus e a terra, o todo-suficiente. O Filho do Homem feito carne. Ali encontrava ele na carne, naquela ocasião, como uma teofania, ali de pé discernindo o que Sara estava dizendo na tenda atrás dele. Voltando o pensamento, então, quando Elohim estava falando com Abraão, Deus Todo-Poderoso, e ele disse, porque Sara riu, ele estava discernindo os pensamentos de Sara, quando Sara estava dentro da tenda e ele nem mesmo estava vendo. Então, o irmão Brana disse que ele é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Quando ele se encontrava na carne, naquela ocasião, há 2000 anos atrás. É com Abraão como a teofania, discernindo os pensamentos de Sara. Mas como Jesus, Deus em carne humana. Então você pode tomar a escritura de Mateus 9, 2-4, diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Então, quando o Senhor Jesus ordenou o paralítico a andar, os seus pecados são perdoados, aqueles escribas entre si diziam: ele blasfema, está fazendo coisa errada, né? Está blasfemando. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Quem pode conhecer o segredo do seu coração é simplesmente Deus. Deus conheceu os pensamentos de Sara, como Deus em carne humana, no nome de Jesus Cristo, Filho do homem, ali conhecendo o pensamento dos homens. Por que pensais mal em vossos corações? Por que arrazoais em vossos corações? Então isso prova que Ele é o Senhor. A mensagem nas asas de uma pomba branca, parágrafo 79. Agora isto era usado para expiação.
O irmão Brano está falando do Velho Testamento que era usado. Na expiação pelo pecado, uma pomba, ou uma lepra, ou por uma lepra, ou pela lepra, o qual é um tipo do pecado. Você trazia 2 pombas. A cabeça de uma era cortada e inclinava o seu corpo para regá-la com seu sangue. E então a outra era solta. E quando a pomba voava, ela banhava o chão com o sangue da sua companheira, e o sangue clamava a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Eu tomei esse parágrafo aqui para nós encerrarmos. Então, olhando o Velho Testamento, levava as 2 pombas para o sacrifício, degolava o pescoço de uma pomba, inclinava ela sobre a outra e o sangue caía sobre a outra não era morta, permanecia viva. E quando toda ensanguentada, então soltava, e ela saía batendo as suas asas, e o sangue caía pelo chão. Ela banhava o chão com seu sangue, ou com o sangue da sua companheira. Deus trouxe uma grande pomba do céu. Ele é o Senhor Jesus Cristo, crucificado, imolado como sacrifício por nós. Você é a outra pomba viva agora. Sinta você bem debaixo dele ali, e o sangue dele caindo sobre você. E agora você voando neste mundo, com o sangue do Cordeiro sobre você, o sangue da grande pomba, o Deus eterno, o sangue das veias de Emanuel, que está sobre você, e você caminha sobre a terra e gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo. Não, é o Senhor Deus, é Jesus Cristo, é Deus. Ele é o Senhor. A vida que estava nele, o sangue dele, caiu sobre você, perdoou os seus pecados. E agora você é esta pomba que carrega este sangue e pode glorificar a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso que se tornou carne e morreu na rude cruz por mim. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Não foi isso que expressou Tomé após a ressurreição? Quando ele era tido pelo duvidoso, que não cria se não visse, mas quando ele viu, o clamor de seus lábios foi: Senhor meu e Deus meu. Quando o próprio Senhor Jesus disse em São João 13: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Então ele estava dizendo, declarando, dando a conhecer, revelando o Deus eterno. Um Deus misericordioso que se tornou homem, e o seu nome foi Jesus, e ele morreu. Quando ascendeu ao céu, ele recebeu um novo nome. No dia de Pentecostes, então, o nosso precioso pastor, levantado pelo Senhor Jesus, o qual disse: apacenta as minhas ovelhas, o qual era Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, então ele disse, Atos 2:36, a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, que toda língua possa confessar verdadeiramente: Jesus Cristo é o Senhor. Querido Pai Celestial, com
nosso coração nós te exaltamos. Fique de pé, meu Deus. Porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és Deus. O Senhor desceu da eternidade, se tornou um homem, se fez pecado por nós, para que assim nós possamos ter a sua vida em nós. Que nesta noite, Pai, o Senhor abençoe cada coração. E verdadeiramente, como um testemunho do Senhor, nós possamos gritar de todo o coração: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Agora Ele não é mais só Jesus. Agora Ele é Senhor Jesus Cristo. É o cabeça, ou a cabeça da igreja. Ele é o esposo desta noiva gentil. Esta é a noiva que Ele veio tirar dentre os gentios para o seu nome. E este nome é o nome do Deus Santo e Eterno, o qual Paulo disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te adoramos por isto, Pai. Te exaltamos de todo o nosso coração, por saber que Tu és o nosso grande Senhor e nosso Rei. Aceita a nossa adoração. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Que a Tua bênção, a bênção deste nome, que está acima de todo nome, e qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É deste nome que emana toda a bênção. É neste nome que Paulo disse que nele nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Leva-nos para casa com o coração cheio de gozo e de alegria, de sabermos que somos Seus filhos, somos Seus súditos, somos Sua esposa, somos Seus eleitos. Pois aprove ao Senhor assim fazer, Pai, e nós cremos. E Te glorificamos de todo o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe.